Graças e paz, irmãos. Mateus, capítulo 7, versículo 7, onde se encontra a nossa mensagem dessa noite. Mateus, capítulo 7, versículo 7. Glória a Deus, aleluia, Deus. Eu agradeço desde já essa oportunidade. Amém. Mateus capítulo 7, versículo 7. Todos acharam? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Amém? A gente pode se sentar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Há 3 anos atrás eu preguei sermão nessa mesma igreja sobre o mesmo culto, dirigido pelas irmãs de oração, o ciclo de oração. E quando eu recebi esse convite, eu falei: eu preciso falar sobre oração. É o culto que as irmãs do ciclo de oração vão dirigir. Eu preciso trazer alguma coisa que fale sobre oração. E não tem um outro texto que fale tanto de oração, ou que esse conceito seja tão preso como esse texto. Eu já há muito tempo eu prego em cima desse texto, mas a palavra de Deus ela é muito rica, então você consegue extrair muitas lições do mesmo texto. Eu me sinto tão privilegiado por estar aqui. Eu confesso que muito humilhado, porque nós às vezes achamos que temos alguma coisa para poder passar. E eu acho que o culto já poderia terminar aqui, porque acho que o que eu precisava ouvir, já ouvi. E ver essas irmãs apenas ler um texto bíblico. Isso mover seu coração de uma forma que é inexplicável. O tamanho da grandeza do poder da palavra de Deus. Isso é muito rico, irmãos. Muito rico. E eu nem sei o que eu vou falar. É tanta coisa que não é por falta do que falar, mas é por esse turbilhonamento de coisas que você ouve e lições que eu creio que muitos estão aqui sentados desejosos de ouvir. Eu várias vezes sentei nesses bancos, como vocês estão sentados hoje, e muitas vezes ansioso de ouvir alguma coisa de Deus que pudesse nortear a nossa vida em meio a situações de adversidades que pudesse ouvir tanto. Essa responsabilidade, não como aquele que acha que tem alguma coisa para passar, porque se Deus nos usa, somos apenas vasos para isso. Mas quando Deus usa é diferente. As palavras elas tornam um colorido diferente. E você cria coisas que você sabe que pelo natural você não teria condições de fazer em nenhum momento.
E a irmã lendo esse texto, eu me lembrei de uma ilustração onde um jovem formando faculdade, ele pregando um lindo sermão sobre o Salmo 23, e ele prega aquele lindo sermão, usa toda uma exegese, uma hermenêutica sobre o texto e fala coisas que, trazendo raízes do hebraico, e ele termina de pregar aquele lindo sermão. A plateia de formandos o aplaude. Coincidentemente, o reitor da faculdade iria pregar a plateia. E quando o reitor termina de pregar o mesmo sermão sobre o Salmo 23, toda a plateia está não mais aplaudindo, mas chorando. E o jovem fica impressionado com essa ação do público, porque quando ele prega, simplesmente as pessoas o aplaudem. Mas quando o reitor prega, eles não estão mais aplaudindo, mas estão quebrantados. O jovem fica curioso ao ver essa situação e pergunta para o reitor: o que foi que aconteceu? Eu preguei mais profundo do que o Senhor, as pessoas só simplesmente me aplaudiram. Mas quando o Senhor pregou, as pessoas estavam quebrantadas. Aí o reitor olha para o jovem e diz: jovem, você conhece o Salmo 23, mas eu conheço o Deus do Salmo 23. Esse texto traz para nós essa mesma ideia. Muitas pessoas, ao olharem para esse texto, elas vão se sentir incentivadas a pedir, porque não tem um outro texto que incentiva tanto você a pedir. Pede, mas não só pede, insista. Essa é o propósito que o texto, muitas vezes, ao você ler, ao olhar para ele, você vai ter essa ideia. Mas o que o texto ele quer nos passar é que você se sinta comovido a orar ao Senhor. Não somente a buscá-lo em momentos de adversidade, mas buscá-lo em todo o tempo. Aleluia. E buscá-lo em todo o tempo significa você ter dentro de si esse intenso desejo de ser submisso a um Deus que você sabe que pode fazer todas as coisas. Esse é o propósito do texto. E as consequências de uma pessoa que tem esse entendimento é deixar de se preocupar com a sua vida e passar a se preocupar com a vida daqueles que o servem. Isso é impressionante. Porque você muitas vezes vê as pessoas dizendo que elas amam a Deus, que elas buscam a Deus, mas não tem nenhuma consequência de uma preocupação interior com as pessoas que a rodeiam. E a Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. E esse texto tem justamente esse propósito de mostrar a você que uma vida de oração é um ato de submissão ao Senhor. É isso que eu quero passar, essa ideia que eu quero passar para vocês essa noite. Que a oração, ela é um ato de submissão, de alguém que está disposto a obedecer, de alguém que está disposto a se submeter. Quer você receba aquilo que você queira, quer você receba aquilo que você não queira, Deus continua sendo Deus, e você continua sendo filho, e glória a Deus. E um dos propósitos desse texto é que você não vai se jogar nas mãos de alguém que você não conhece. Não é verdade? Para que você confie, você precisa conhecer essa pessoa. Eu estava com um jovem, nós saímos hoje, eu e minha esposa, nós levei ela para cortar o cabelo, ela queria muito, porque minha esposa é muito vaidosa, e nós
tiramos o dia hoje de folga. Há muito tempo não tirava uma folga assim, tão mais prolongada para a família. E nós saímos. No final da tarde, saímos bem cedo, o lugar que nós fomos era longe. E no final da tarde, hoje tem um filho que não é meu, mas ele insiste em ficar do nosso lado. Já tem quase 3 semanas que ele está morando com a gente. Não deveria estar, mas está morando com a gente. E hoje vamos sair juntos. E ele já tem carteira, mas como eu senti uma tremenda confiança nesse jovem dirigindo esse carro. E ele passava às vezes por ruas em que eu ficava assim, meu Deus, misericórdia, eu preciso pregar hoje, não leve minha vida hoje. Impressionante, irmãos. E graças a Deus chegamos num lugar que tinha destino e voltamos. E hoje Deus nos abençoou para essa área. Como nós ficamos tão inseguros quando não confiamos na pessoa que está dirigindo a nossa vida. Mas o propósito de Deus é passar para você que Ele tem o controle de toda a sua vida, que Ele tem o controle de tudo e que Ele quer que você se lance nos braços dele. Esse é o propósito de Deus. Glória a Deus, aleluia. Esse é o propósito de Deus. É a mesma coisa. O que Deus não quer que você não tenha é aquela ideia de que, digamos que o irmão Davi, hoje vou levar minha família para o Peru de volta para nós passearmos. E não tem outro jeito de nós irmos para o Peru, a não ser de avião. E o meu irmão Davi prepara os preparativos para a viagem, e prepara as malas, e cada um com a sua mala, ou 2 malas, ou 3 malas, para rever os familiares. Talvez muito tempo não rever, e mulher tem mala, né? Inclusive nós, uma mala para elas. E quando ele senta no avião, feliz da vida, preparando essa viagem, o piloto diz: é a minha primeira vez que eu vou voar. Eu nunca voei na minha vida. Não estudei, não fiz nenhum curso teórico de voo, não li nenhum manual do avião, não sei o que significa esses botões aqui, esse manche. E vamos com Deus. Glória a Deus, ele é crente. Você entra num negócio desse? Entra, irmão Davi. Deus me livre de entrar num avião desse. Eu saio da hora, paguei a passagem, deixa esse dinheiro aí. Mais importante, minha vida. Você já pensou? As irmãs ou os irmãos que talvez, graças a Deus, eu nunca passei por uma mesa de cirurgia, mas as irmãs que tiveram filho, sabem o que é sentar ali numa mesa ou deitar numa mesa onde vai ter o seu filho. E ela está feliz, é a primeira gravidez que ela vai ter um filho. E nessa primeira gravidez, o primeiro filho, primogênito, abençoado por Deus, o médico fala: nunca fiz uma cirurgia. É a minha primeira vez. E eu ter meu filho com um médico, que é a primeira vez que ele vai ter, nunca estudei, irmã. Mas eu tenho fé em Deus que nós vamos conseguir fazer esse negócio. 600 na mesa para ter filho com um homem desse? Não, claro que não. Jovens, semana que vem é um culto que os jovens vão liderar. Vamos trazer. Já pensou, jovem, você no começo da sua vida, irmão? Começo da sua vida. Você vai daqui para Nagoya, entra num ônibus, e o motorista fala: nunca peguei nesse negócio, é a primeira vez que eu vou dirigir esse ônibus. E seja o que Deus quiser. Você entra num negócio desse? De jeito nenhum. Semana que vem, eu preciso consertar os negócios aqui. Semana que vem é o culto dos jovens, mais patrocínio. Chamei de Liberta semana passada. O outro jovem, né, pastor? Vocês não entram no negócio desse? Não entram. É isso que Deus quer que você entenda com relação a Ele. Que Ele
piloto dos pilotos. Ele é o médico dos médicos. Ele é o motorista que dirige o seu ônibus. Ele não quer que os seus filhos entrem numa enrascada. Por isso Ele quer que você entenda que é Ele que tem que tomar o rumo da sua vida, porque você é esse piloto que não sabe dirigir. É você esse médico que não sabe fazer cirurgia. Ele quer tomar o rumo da sua vida para que você não faça coisas erradas, em que você venha sofrer e envergonhar. Esse é o propósito. É que vocês conheçam esse Deus. E que vocês, na hora que vocês colocarem os joelhos no chão, eu na hora que colocar o meu joelho no chão, as minhas orações não sejam uma afronta ao seu caráter. Porque Deus, Ele não vai responder oração que vai contra. Não adianta você orar, você pode odiar o pastor, não adianta você orar para o pastor do rei, que ele não vai morrer. Você pode orar para ele ser preso. Em nome de Jesus isso não vai acontecer. Amém, irmãos? Mas não adianta você orar para o pastor não morrer, não. Se ele for um homem de Deus, está fazendo as coisas perfeitamente, não adianta. Ele vai continuar fazendo a obra que Deus deu para ele fazer e acabou. Esse é o propósito. Amém? Deus quer que você tenha toda a confiança nele, como as irmãs falaram aqui. Não importa o que está passando, ou que não está passando, talvez, está numa calmaria. Eu, quando as coisas estão muito calmas, eu desconfio. Eu fico meio, tenho o pé para trás. Eu sei que talvez pode ter situações. E a Bíblia diz que vigiar e orar em todo o tempo. Não dá brecha em nenhum momento. Amém? Então, passada essa ideia de que Deus quer de você confiança, que você confie nele e busque conhecê-lo para que você possa se derramar nos seus braços, nós temos que buscar conhecê-lo, porque Deus, Ele não vai responder nada das nossas orações se elas forem orações que vão contra o seu caráter. Tiago, capítulo 4, se você puder abrir. Tiago, capítulo 4. Versículo 2 traz para nós aqui uma ideia de oração. Bem, Tiago capítulo 4 tem uma queixa contra a submissão a Deus. No versículo 2 diz assim: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não pedem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. É isso que o texto de Mateus propõe para nós. Meu propósito, fique tranquilo, não é puxar sua orelha. Eu deixo essa missão para o pastor. A minha posição aqui é explorar a Escritura. E se ela puxar a sua orelha, é ela, não fique nervoso comigo. Amém? O propósito do texto é justamente a pessoa que tem como evidência na sua vida, uma vida de oração, porque ela se submete a esse Deus, que ela sabe que é capaz de sustentar ela em todas as situações. Sabe o que ela é? Ela é uma pessoa que consegue amar o próximo de uma maneira incomparável. Incomparável. Há uns 3 anos e meio atrás, eu me dedicando muito ao estudo da Palavra de Deus, porque tinha muito desejo, não só desejo, mas a responsabilidade de estar ministrando a Palavra de Deus. Então você precisa conhecer mais que os outros. Então você tem que empenhar e desempenhar esforço.
Mas esse conhecimento fez de mim uma pessoa muito severa, imparcial, e não condizia muito com a vontade de Deus, que ela diz que aqueles que estão perto dele devem amar os próximos como a ti mesmo. E eu, quando entrei na igreja em Candaço, vi o pastor Silvio trabalhando com as ovelhas e percebi no caráter do pastor Silvio, com certeza Deus o abençoando de uma maneira espetacular ali. Eu via a maneira cuidadosa que às vezes ele tinha de lidar com as ovelhas. Me chamou a atenção esse carinho e que eu não tinha pelas ovelhas. Eu falei, Deus, tem alguma coisa de errado na minha forma de ser. Foi quando Deus me mostrou nesse texto e me fez começar a mudar as minhas ações, até na minha maneira de pregar. Eu era muito duro nas mensagens. Coitado do povo que me ouviu no começo. O pessoal me odiava, porque era duro demais. Parecia um juiz e não tinha azeite, não tinha nada, era só paulada. Tinha conversa. E eu percebi que às vezes eu terminava de pregar, os irmãos ficavam meio que nem me cumprimentavam direito, passavam, vai embora logo. Foi alguma coisa que eu disse, preciso mudar isso. Porque a minha função aqui não é dar cacetada nos outros. Esse não é o propósito de Deus. É deixar que a palavra de Deus discipline as suas vidas. E se o Espírito Santo não convencer vocês, quem sou eu para fazer isso? Esse é o propósito. A Escritura é que tem que ser a disciplinadora. Porque 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus para corrigir, disciplinar, colocar na linha aquilo que não está. É ela que vai tomar os rumos. E o nosso papel é sermos intercessores, como Moisés foi. Êxodo capítulo 32. Abra lá em Êxodo capítulo 32. Êxodo 32. Versículo 11. Êxodo 32, versículo 11. Vamos ver o que Deus diz aí. Amém? Diz assim, a partir do versículo 9. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, explicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por que diriam os egípcios: foi com intenção maligna que os libertou para matá-los dos montes banidos da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Até aqui. Nossa função, a sua função, lá onde você está no trabalho, é interceder por aquele povo. A nossa função, pastores, é interceder pela vida de vocês. E quando enxergar o pecado na vida das ovelhas, é continuar intercedendo por elas, para que Deus não fique irado com vocês e que o Espírito Santo faça vocês se arrepender do mal que tem causado. Porque uma parte do corpo doente deixa todo o corpo doente. Os irmãos que estão gripados, algumas células do corpo de vocês estão inflamadas. E como o corpo sofre, é só algumas células que
que estão com problemas. Mas todo o corpo fica dolorido. Quando uma vida está doente no seio da igreja, todo o corpo sente. A pregação não sai como deveria sair, os louvores não têm a unção que deveria ter. Nada acontece como deveria acontecer. Às vezes não é problema do pregador, não é problema da pessoa que está cantando. É problema dessa vida que está doente. E Deus faz essas coisas, parece que não andar direito, para que aquele que identificar essa situação mova o restante da congregação para ir atrás dessa vida e se levantar em oração, ajudar todo o corpo a se unir. Quando você toma remédio, as células que estão boas, elas vão juntando em volta das que estão ruins, eliminando aquela coisa terrível que está aí. Aí você sabe. Esse é o propósito de Deus. Como ele tinha um relacionamento maravilhoso com o filho, ele diz: eu vou fazer outros filhos, porque o relacionamento que eu tenho com o meu é perfeito. É tão perfeito que eu quero gerar filhos. Por isso vocês estão aqui. Por isso nós fomos gerados. Essa herança de Deus. Vocês são a menina dos olhos do Senhor. E por isso tem que ser intactas. E Ele zela por isso. Por isso, quando você tentar se desviar dos caminhos do Senhor, Ele vai lá, com a mão pesada, esmagar você para que você volte. Nada do que você fizer lá, em nome de Jesus, não vai dar certo. Para que você não tenha sabor pelas coisas da eternidade. E nós, você, eu, nós, papel intercessor, como Moisés, interceder pelas essas vidas que estão perdidas. Nós, como intercessores, uma coisa que me incomoda demais no ministério que Deus tem para a minha vida é não alcançar vidas. Mas não é porque eu quero, porque Deus coloca isso dentro de mim para fazer. Por isso a Ele toda a glória, toda a honra. Somente. Porque eu queria estar na praia, eu queria estar fazendo outras coisas. Mas Deus me traz como um escravo aos pés dele. Eu estava vindo para cá, Deus, eu não tenho condição de fazer isso. Eu não quero fazer. É muita responsabilidade. Um dia o Senhor vai fazer eu estar diante da sua presença e você vai me julgar por todas as coisas que eu falei. É muita responsabilidade. Eu não quero estar lá. Não quero. Eu prefiro estar sentado, porque quando estou sentado eu não sou julgado. Mas quando você está aqui, você está sendo julgado pelas pessoas que estão aqui. E aí você fala alguma coisa errada. Não foi diferente com o apóstolo Paulo. Efésios capítulo 6, 5, 6. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Olha o que o apóstolo Paulo diz, muito importante isso. Muito importante. Efésios capítulo 6. Muito importante isso para nós, irmãos. Muito importante. Efésios capítulo 6. Amém? Já que o Fábio pode ler para a gente, Efésios capítulo 6, versículo 19 e 20. Isso, na versão do irmão. E pergunto, para que me seja dada, não abrir da minha boca a palavra da confiança para levantar o mistério desse chefe. Ele pode ser embaixador de cabeça, para que possa falar dele livremente, como eu vou falar. Peguei? Minha versão diz assim: orem também por mim,
para que quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o ministério do Evangelho, pela qual sou embaixador, preso em correntes. Olhem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como que me compre a fazer. Esse foi um texto que abriu a minha mente, e que tenho certeza que abriu a mente do pastor também, para que ele pudesse estar aqui, continuando o ministério que outros deixaram para ele. Às vezes, a responsabilidade de estar aqui é grande demais. Medo de falar coisas que Deus não quer que falamos. E por isso precisamos manter essa raiz, sempre preocupados em não expor ideias humanas sobre um texto bíblico, mas trazer a inspiração divina sobre cada texto lido e anunciado, porque nós somos formadores de opiniões. Mas essa responsabilidade que nós temos de pregar a palavra de Deus, e que muitas vezes tentamos fugir dela, Deus diz: o seu lugar é pregar a palavra do Senhor, como aquele que está escravo, preso em correntes. Então disse: vou fazer, Senhor, porque a tua palavra diz que eu tenho que fazer, porque o Senhor dá qualificações àquele que quer que sirva. E cada um pode existir o mesmo tema. Cada um aqui, Deus, uma vez que você é anexado ao corpo de Cristo, recebe dons para servir, e servir com excelência. Então faça com excelência aquilo que você foi chamado para fazer. Descubra quais são os seus dons, aquilo que te impulsiona a fazer, com alegria. E faça, seja o melhor. Se possível, abandone as horas de sono que você tem, porque somos escravos desse dom. Escravos. Então eu não posso dormir enquanto eu não tiver alguma coisa que traga substância ao povo de Deus. Não posso. Não posso vir aqui e simplesmente abrir essa palavra do Senhor e simplesmente colocar ideias humanas sobre o texto, opiniões humanas que não refletem o caráter de Deus. Não podemos fazer as coisas desse jeito. Jamais abrir a Bíblia para colocar as suas ideias, mas colocar aquilo que Deus de fato quer que vocês falem. Não podemos fazer as coisas de Deus de maneira relaxada. Jamais. Jamais. Fazer com excelência, porque Deus merece o melhor. E nunca estamos na condição de fazer esse melhor, se não for dado pelo Senhor. Não abra a palavra de Deus para falar suas opiniões. Estude, leia a palavra de Deus. A história da igreja não começa hoje, ela começa na igreja primitiva, há mais de 2000 anos atrás. Tem uma história. Se a minha interpretação não bater com a interpretação dos passados, provavelmente a minha interpretação esteja errada, porque a palavra de Deus é fiel. Se ela falou comigo, ela falou com outros da mesma forma. Porém, o campo de aplicações, esse rio é imenso, mas o teor teológico de uma palavra, ele não muda. Em um texto que fala de oração, ele vai falar sempre de oração, jamais ele vai falar outra coisa. Agora, as aplicações é um rio que vale desde o tempo de Moisés até o nosso hoje. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Salmo 23 é para falar desse Senhor, desse pastor. Mas ele é o pastor na época da enfermidade, ele é o pastor quando você está com dívidas,
Ele é o pastor quando você tem uma vida que está seguindo para a glória dele. Ele é o seu pastor quando você está passando por uma dificuldade no casamento. Ele é o seu pastor quando você tem um filho que está se desviando dos caminhos do Senhor e você quer trazer ele para a igreja e você não consegue. Ele é o pastor em todo o tempo. Mas ele nunca pode ser outra coisa sem ser o Salmo, o Senhor do Salmo 23. Quando nós expomos ideias humanas sobre um texto bíblico, não enraiza nada. São apenas ideias humanas sobre o texto. Isso é que me desperta a ira. Quando vemos, muitas vezes, espero que não é o caso dessa igreja, quando as ideias humanas são enraizadas em cima de Deus, para falar o que você deseja e não aquilo que Deus quer. Nunca façam isso. Jamais. A palavra de Deus é para falar de Deus. Não é para falar de Paulo, não é para falar de Estevão, não é para falar de Moisés, mas é o Deus que tornou esses homens o que eles foram. O Salmo 23, sem o pastor do Salmo 23, como a ilustração que ele disse no começo, não é nada. Nada. Nós aqui não somos nada sem esse Senhor. Nada. Nunca seremos nada. Por isso, faça com excelência aquilo que Deus colocou para você fazer. Nem sempre você consiga fazer. Nem sempre nós conseguimos. Mas se esforce o que você puder. Porque quem tem muita coisa para fazer, tem pouco tempo para dormir. Se você dorme demais, é porque alguma coisa você está apenas arrumando desculpas para não fazer. Amém? Uma coisa que eu aprendi é que orações só são respondidas quando elas estão de acordo com o caráter de Deus. Só são respondidas quando elas estão de acordo com o caráter de Deus. E uma lição que nós podemos recolher, muito importante, está em Mateus capítulo 4. Abra aí Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 4. Eu vou rapidinho passar o conceito desse texto para vocês. Versículo 1 em diante. Amém? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha aqui para mim. Se tem uma coisa que impede as nossas orações, é que quando nós expomos apenas o nosso desejo carnal diante de Deus. Nessa passagem em que Jesus está tendo um conflito com Satanás, depois de 40 dias, a única informação que nós temos durante esse período é isso daqui. O diabo sabia que ele estava debilitado, que ele estava com fome. Então, o que ele oferece para Jesus? Ele sabe que ele não pode tocar em Jesus. Ele não pode acabar com a vida de Jesus. Mas preste atenção numa coisa. Satanás, ele não pode tocar na sua vida se você for filho de Deus.
Ele não pode. Mas o que ele pode fazer é fazer você se distanciar de Deus. Isso ele pode fazer. Ele não pode tocar em você, ele não pode destruir a sua vida, se Deus não quiser. Se Deus permitir, ele toca, como ele fez na vida de Jó. Ele só não tirou a vida de Jó, mas de tudo que Jó tinha, ele acabou com tudo. Ele não pode tocar na sua vida, mas se ele colocar ideias na sua mente para te afastar de Deus, isso ele pode fazer. Como é que você lida com essa situação? Se enchendo da palavra de Deus, ao invés de se encher de comida e ficar gordinho. O jejum, ele nos traz disciplina. Não só disciplina alimentar, mas disciplina para a alma. Porque você está dizendo para a sua alma, você está dizendo para a sua vontade humana, eu preciso, tem alguma coisa que é mais importante do que satisfazer a minha carne. Esse é um dos propósitos do jejum. Por isso, jejum, como aquele jejum aparentemente católico, como você tem 7 novenas, 7 não sei o que lá, 7 isso, 7 aquilo, biblicamente isso não existe. Eu vou jejuar 7 sexta-feiras com um propósito. Jejum tem que fazer parte da sua devocional semanal, como você faz na leitura da palavra de Deus. Crente que no jejum está dizendo para ele que tem algo mais importante do que a palavra de Deus. E esse pensamento demoníaco, muitas vezes, é um impedimento para que as suas orações não sejam atendidas. Porque Deus quer que você entenda que Ele é mais importante do que qualquer coisa na sua vida. E como nós descobrimos isso? Estabelecendo um elo de ligação com Deus. Como? Por meio da oração. É como um piloto, ele está pilotando um avião, ele não enxerga a torre, mas ele precisa da orientação da torre a quilômetros de distância para ter um norte da sua direção. Quando a torre quebra esse elo de comunicação, o piloto fica perdido. É a mesma coisa que você está dirigindo um carro, seguindo a instrução do seu aparelho de navegação, e de repente ele corta num lugar que você não conhece. Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Não sei. Não sei como voltar. Estou num lugar que eu não conheço. Você e eu, como cristãos, sem oração, somos essa pessoa sem norte, sem direção. Satanás, sabendo disso, ele quer fazer que você perca esse elo de ligação com Deus. E às vezes por isso você tem que trabalhar tanto, ser escravo do trabalho, porque você está atrás de coisas que vão perecer, ao invés de estar centrado no alimento espiritual. E essa visão que nós podemos ter, Deus nos revela por meio da oração, porque nós estamos ligados com Ele. E nós vamos entendendo que se nós não conhecermos Ele, as nossas orações não vão ter sentido. Por isso precisamos do jejum e da oração. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Você pode ser um grande hermeneuta e exegeta, mas se você não tiver oração, você se torna vazio como esse jovem que pregou lindamente sobre o Salmo 23. Mas não ouviu as pessoas que estavam sentadas.
Por isso a importância desse ato em toda a vida. Deus me fez passar por momentos em que eu só tinha oração. E eu não quis mais dar nenhum passo adiante na minha vida antes de colocar os meus joelhos no chão. Porque eu não sei o que é melhor para mim. De repente eu estou pedindo uma coisa, de repente eu estou pedindo cobra em vez de peixe. Eu estou pedindo pedra em vez de pão. Porque eu não sei o que é melhor para mim. Quando eu estava no meu primeiro ano de universidade, faculdade, fazendo graduação de Ciências Aeronáuticas, nós tivemos um período, um semestre durante a universidade, que falava sobre como criar manuais. E a professora deu o seguinte fato que aconteceu, e por isso nós estávamos tendo aquela aula na faculdade. E ela disse o seguinte: uma mulher nos Estados Unidos adquiriu seu primeiro micro-ondas. E na construção do manual, não tinha no manual que não podia colocar coisas vivas dentro do micro-ondas. E ela também não leu o manual. Naquela época, micro-ondas só tinha pessoas ricas. Ninguém tinha o costume de ter micro-ondas. Hoje qualquer pessoa tem. Mas naquela época, 30, 40 anos atrás, o pastor conhece bem isso, né, pastor? Sabia que naquela época, né, 40, 50 anos, 60 anos atrás, ninguém tinha micro-ondas, né, pastor? Ela colocou o gato, deu banho no gato, lavou o gato bonitinho, vou secar o gato. Colocou o gato no micro-ondas. O gato, puf. O que sobrou do gato? Nada. Não sobrou nada do gato. Gato. Sobrou só o pelinho do gato. Queimou o gato, explodiu o gato no micro-ondas. A mulher ficou rica. Ganhou uma indenização enorme. Por quê? Porque no manual não tinha escrito que não podia colocar animal. E ela processou a empresa que fez o micro-ondas e ganhou. Quando aquilo que foi projetado para fazer uma coisa é usado indevidamente, preste atenção. É engraçado, mas tem um sentido muito grave nisso que eu vou explicar para vocês. Quando aquilo que é feito para fazer uma coisa, quando aquilo é construído com um propósito e não é usado com um propósito pela qual foi criado, gera morte. Quando você não entende o propósito pela qual você foi criado e vai fazendo as coisas sem direção daquele que o criou, gera morte, gera dor, gera consequências de morte. Por isso, a oração, como um ato de submissão àquele que criou, Deus fez você a sua imagem e semelhança. E o manual de vida seu está aqui. Esse é o seu manual de vida. Como é que você conhece o propósito pela qual você foi criado? Lendo e estudando a palavra de Deus. E através da oração, Deus vai tornando dentro do seu coração conhecido o propósito pela qual Ele criou você. E evita de gerar consequências dolorosas. Por isso, quando o povo dele não conhece a palavra dele, o povo é destruído. Vocês pegaram isso? Essa ilustração do micro-ondas, ela é tão real para nós como a palavra de Deus não ser conhecida do povo dele, porque gera destruição. Amém? Por isso,
a importância de se submeter a Deus em oração. O horário já está explodindo. Vamos para o segundo passo. Eu vou rapidinho. Versículo 5 de Mateus, capítulo 4. Eu preciso falar dessas coisas. Mateus, capítulo 4. Um pouquinho aí dentro desse mesmo contexto. Versículo 5 até o versículo 7. Diz assim: Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha o Senhor à prova, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Ou em algumas outras versões está: Não tentarás o Senhor, teu Deus. O que esse texto ele propõe para nós? Qual é a ideia? É essa ideia que eu acabei de falar aqui. O diabo está usando a própria palavra de Deus contra Jesus. Quando nós usamos a palavra de Deus de uma forma indevida, é como se isso fosse uma afronta contra Deus. É como se eu estivesse dizendo, presta atenção, Timóteo, 2 Timóteo 3,6 diz que toda a Escritura, ou a palavra de Deus, é divinamente inspirada por Ele para corrigir, para ensinar os seus servos. Essa palavra inspirada, para que a palavra de Deus tenha o teor necessário que ela precisa ter, nós não podemos ignorar aquele que a inspirou. Isso é muito importante quando você vai ler a palavra de Deus. Todos nós, quando lemos a palavra de Deus, nós naturalmente lemos o que entendemos. Mas a ideia que tem que passar na sua mente é o que o autor quis dizer quando ele disse aquelas palavras. Quando nós ignoramos isso e simplesmente apenas pegamos um texto e meditamos sobre ele, estamos a partir de agora colocando a nossa inspiração sobre o texto bíblico. E essa meditação, ela tem que obedecer dois conjuntos de coisas, que é o que a palavra significa, ou o que ela significou para quem escreveu, exegese, e o campo em que eu posso aplicar essas palavras no momento em que eu estou vivendo, hermenêutica. Quando eu ignoro essas duas ferramentas teológicas, eu estou prestes a cair num abismo. É verdade que o Espírito Santo nos ensina, mas para que eu possa ter certeza que essa minha inspiração ela é correta, eu tenho que recorrer às pessoas do passado, para ter certeza de que alguém do passado teve a mesma inspiração que a minha. E isso comprova e faz com que eu evite erros na minha compreensão hoje. Por exemplo, um jovem de Belo Horizonte, Minas Gerais, uma cidade do Brasil, ele não firmava em igreja nenhuma. Ele ia para uma igreja, ficava em outra, ele passou umas 4, 5 igrejas. E um dia, ele, na frente da garagem dele, ele põe um caixote, e põe um outro mais alto e começa a pregar. E
pregando um lindo sermão, algumas pessoas pararam na frente da garagem dele e perguntam: você é pastor? Ele: sou pastor. Quem te disse? Deus. Aí ele abriu a Bíblia, Deus disse aqui: Absalão, Absalão, meu filho. Ah, Absalão, meu filho. Ele entendeu que Deus estava chamando ele para o pastor, para o ministério pastoral. É uma interpretação. Ele abriu, leu. Mas é isso que a palavra de Deus está dizendo ali? Então, essas duas regras importantíssimas fazem com que nós evitamos esses erros. E evita que as nossas orações sejam impedidas diante de Deus. Porque interpretações bíblicas que não revelam o propósito pela qual ela quis nos ensinar, provavelmente Deus não nos abençoará. Porque nós estamos falando algo que Deus não disse. E a Bíblia diz: não pronuncie o meu nome em vão. Não pronuncie o meu nome em vão. Então, cuidado quando forem, mais cuidado. Eu sei que os irmãos têm, mas tenham mais cuidado. Por isso, a responsabilidade está aqui. Aqueles que entendem não querem estar, mas como escravos, acorrentados, vêm fazer a obra do Senhor, porque estão presos a esse ministério. E se eles tentarem fazer outras coisas, Deus vem com a mão pesada e arrasta-os para cá. E você, no seu dom, se você não fazer, Deus também vai pesar a mão sobre você. Por isso, dedique-se. E o mais importante, alimente o povo, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, como de fato aquilo que Deus quis dizer por intermédio da sua palavra. Amém? E eu vou passar para a conclusão. Tinha mais coisa para falar aqui dentro, mas vamos. Vamos lá. Versículo 8 e 10. 8, 9, 10. Aguenta um pouquinho. Você vem breve. Versículo 8. E depois nós já concluímos. Peço a paciência dos irmãos, só mais um pouquinho. Versículo 8 de Mateus, capítulo 4. Diz assim, fala do Senhor. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso eu te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. A oração, teor. Tem muita coisa para falar sobre oração, irmãos. É só uma gotinha nesse oceano. Amém? Talvez eu não tenha falado coisas que talvez esteja passando pela sua cabeça, mas o irmão não falou aquilo, não falou aquilo outro, não falou. Tem muita coisa para ser falada sobre oração. Eu tenho um livro que só de 500 páginas sobre isso. Então tem muita coisa. Eu ainda não sei tudo, mas aquele pouquinho que eu sei, eu preciso passar para vocês. O teor desse texto, rapidamente. Satanás, ele quer impedir de todo jeito que você quebre esse elo de ligação com Deus.
diabo, ele não tem medo de culto sem oração. Ele não tem medo de estudo bíblico sem oração. Ele não tem medo de crente sem oração. Mas um crente que põe o joelho no chão, o diabo vê, treme, estremece. Porque ele sabe que tem Deus sobre ele. Mas ele quer colocar na cabeça dos filhos dele. Estão olhando as coisas do mundo. Muitas vezes os crentes são os mais pobrezinhos. E você vê o ímpio lá fora, com carrões novos, com mansões, com coisas grandes. E você fala assim, Senhor, por que eles têm e eu não tenho? Às vezes você vê o ímpio, a família dele, linda, maravilhosa, unida. E a família do crente, um está aqui, o outro está não sei aonde, o outro está para não sei aonde, está tudo espalhado, aquela coisa que você fala, meu Deus, aonde está o Senhor que não vê essas coisas? E Satanás coloca na sua mente, a sua família não está aqui, não é? A sua família está lá, então fique com ela lá. Venha 1 ou 2 cultos, talvez, ou menos. Ou venha um, não venha o outro. Não vai pegar nada. O importante é você estar com a sua família. Não é importante, não. É claro que você não tem que estar enfiado dentro da igreja. Seria bom. Mas você demais aqui pode dar a impressão para a sua família que Deus é esse que tira a mamãe, papai, tira marido ou tira esposa de perto de mim. Pode dar essa impressão. Então, sabedoria. Eu não preciso dar mais exemplo de sabedoria, né? Os irmãos pegaram o que significa sabedoria, né? No culto de domingo. Sabedoria é você se prostrar diante de Deus, mas é você estar na sua casa às vezes, no dia que não tem culto, mas não deixar de ler a Bíblia perto da sua família, não deixar de aquele quarto ser um quarto de oração, quando você está perto da sua família, que eles vejam você que põe os joelhos no chão e que não tem outra coisa mais importante na sua vida do que o Senhor, o teu Deus. É importante você estar aqui, mas o tempo que você às vezes gasta em oração mede o termômetro de confiança que você tem em Deus. É muito triste nós, muitas vezes nas sextas-feiras, temos o menor número de irmãos. Talvez muitos por motivo de trabalho, eu sei. Muitos talvez por enormes motivos, eu sei. Mas deveria ser um dos pontos que você deveria priorizar na sua vida. Se pode fazer, deveria ser um que você deveria priorizar, talvez mais que os outros. Todos eles são importantes, mas tão importante quanto esse de hoje é o de ontem. Tão importante. Tempo que você gasta de oração, qualquer lugar, no seu trabalho, na sua casa, em qualquer lugar, inclusive na reunião dos santos, mede o termômetro de confiança que você tem em Deus. Grave isso. É uma coisa mais importante, que não seja mais importante, a coisa mais importante do que a coisa mais importante, não tem menos importante, mais importante, sua vida de oração. E as pessoas veem você no servo do Senhor. Uma vida de oração não dá a impressão de que aquelas coisas lá fora são mais importantes do que a sua vida com Deus. Satanás às vezes ele coloca essas coisinhas na sua cabeça para você não estar aqui adorando a Deus. Que adianta você estar lá na igreja, sua família perdida lá? Uma das coisas que me motiva a estar aqui, pregando a palavra dele, mesmo minha estando lá fora, perdida, porque eu
estou aqui com o meu coração partido. Todas as vezes que eu entro aqui com o meu coração partido, eu estou só. E Satanás muitas vezes tenta colocar na ideia da gente a seguinte coisa: que adianta você estar servindo o seu Deus se a sua família está perdida? Se eles não estão nem aí para o Senhor, que adianta? Não confie na mentira do diabo. Uma das coisas que eu disse para o Senhor: Deus, eu vou me dedicar ao ministério que o Senhor tem para mim, mas o Senhor sabe da minha família. Eu não posso negar os dons que o Senhor me deu para servir o teu povo. Então eu vou servir da maneira que eu posso, da melhor forma possível. Cuida da minha família, Senhor. Eu não quero isso lá fora. Eu quero estar aqui comigo, servindo a Deus. E um dos textos que motiva a minha vida é esse aqui: confiança no Senhor, por intermédio de uma oração que você submete a Ele. Então eu vim aqui para abençoar vocês, fazer na vida de vocês o que eu gostaria que vocês fizessem na minha. Pegamos? Amém? Esse é o propósito desse texto. Uma oração que nos faz nos submetermos a Deus e faz nos frutificar na vida dos nossos próximos. Uma lei de oração e uma lei dourada, que é o que os teólogos dizem sobre esse verso 12, que é fazer na vida. Portanto, façam na vida dos outros o que você gostaria que fizesse na sua. Por isso, eu estou aqui. Por causa da responsabilidade, às vezes eu não quero estar. Eu não quero. Mas como essa oração de Paulo para a igreja de Efésios, é por isso que eu estou aqui. Não me sinta a pessoa mais capacitada para isso. Não mesmo. Porque eu nunca sei o que vai acontecer. Se Deus me usar, glória a Ele. Mas eu não tenho capacitação nenhuma própria para estar aqui. Somente a sua graça e a sua misericórdia. Mas eu preciso estar aqui como uma pessoa que está presa a correntes. E eu posso dizer para os irmãos que quando chegam momentos como esse, em que a mensagem termina, eu sei que não teria outra melhor coisa para fazer na vida como estar aqui. E eu louvo a Deus porque Ele não deixou eu continuar na Faculdade de Ciências Aeronáuticas na cidade do Estado. E permitiu que eu viesse até aqui em busca de um sonho. Ele transformou esse sonho em outro. Eu não me vejo fazendo uma universidade em nada, a não ser uma que eu tenho o sonho de fazer, que é a Universidade Teológica, para servir melhor o seu povo. Entendendo o que Deus tem feito por mim, dia após dia. Olhem por nós, ministros. Olhem por nós. Terceira, o meu pedido aos irmãos é que orem essa oração de Efésios, capítulo 6, versículos 18 e 19. Para que nós possamos pregar a palavra de Deus com ousadia, com força, com coragem, com perfeição. Quando você vê um irmão, talvez tentando fazer o melhor, e às vezes ele não consegue fazer, a maior responsabilidade talvez não é do irmão que está aqui, é a sua de estar intercedendo por ele. Então, antes de julgar o irmão, o irmão prega bem, o irmão, é aquela coisa chata. Talvez é porque você nunca orou por ele como você deveria ter orado. Então a culpa primeiro é sua. E ele está tentando fazer o melhor que ele pode. Mas ele não tem dom para isso. O dom dele é outro. Lembra da ilustração do porco que tenta fazer o que não foi criado para fazer? E sofre o peso daquilo lá?
exatamente a mesma coisa. Mas não deve deixar de fazer. Eu sei que eu não sou evangelista, mas eu preciso evangelizar. Pastor, mestre, profeta, evangelista. Eu não sou um bom evangelista. Queria ser como Billy Graham, que fala que Deus usa esse homem, usou esse homem de uma forma impressionante. Eu não sou como ele. Eu sei que Deus me dá um dom em outra área. Mas eu não posso deixar de evangelizar. Não posso deixar de pregar. Não posso deixar de servir. Não posso deixar de exercer misericórdia. Não posso deixar de exercer esse dom de contribuição. Não posso. E entre outros. Amém?